A crucificação de Jesus. A paixão de Cristo a partir de um ponto de vista médico. De repente, eu percebi que eu tinha tornado a crucificação de Jesus mais ou menos sem valor. Durante esses anos, que havia crescido calos em meu coração sobre este horror, por tratar os seus detalhes de forma tão familiar e pela amizade distante que eu tinha com ele. Finalmente aconteceu comigo quando, como médico, eu não sabia o que verdadeiramente ocasionou a morte imediata de Jesus. Os escritores do Evangelho não nos ajudam muito com este ponto, porque a crucificação era tão comum naquele tempo que, sem dúvida, acharam que qualquer detalhe seria desnecessário. Eu estudei a prática da crucificação, que é a tortura e execução de alguém fixado na cruz. A coluna vertical era geralmente fixada ao solo, onde seria a execução, e o réu era forçado a carregar o poste horizontal, pesando aproximadamente 55 quilos, da prisão até o lugar da execução. A paixão física de Jesus começou no Getsêmani, em agonia. Lucas diz, e estando em agonia, ele orou, e o seu suor tornou-se gotas de sangue, escorrendo pelo chão. Os estudos têm sido usados por escolas modernas para explicarem que essa fase é aparentemente debaixo da impressão que isto não pode acontecer. No entanto, pode-se conseguir muito consultando a literatura médica. Apesar de muito raro, o fenômeno de suor de sangue é bem documentado. Debaixo de um estresse emocional, finos capilares nas glândulas sudoríparas podem se romper, misturando assim o sangue com o suor. Este processo causa fraqueza e choque. Atenção médica é necessária para prevenir a hipotermia. Após a prisão, no meio da noite, Jesus foi trazido ao sumo sacerdote, onde sofreu o primeiro trauma físico. Jesus foi esbofeteado na face por um soldado, por manter-se em silêncio ao ser interrogado por Caifás. Os soldados do palácio tamparam seus olhos e caçoaram dele, pedindo para que ele identificasse quem o estava batendo, e esbofeteavam a sua face. De manhã cedo, Jesus, surrado e com hematomas, desidratado e exausto por não dormir, foi levado a Jerusalém para ser chicoteado e então crucificado. Os preparativos para as chicotadas são feitos. O prisioneiro é despido de suas roupas e suas mãos amarradas a um poste acima de sua cabeça. É duvidoso se os romanos seguiam as leis judaicas quanto às chibatadas. Os judeus tinham a lei antiga que proibia mais de 40 chibatadas. Os fariseus, para terem certeza que esta lei não seria desobedecida, ordenava apenas 39 chibatadas, como se fosse pouco, né? Para que não houvesse erro na contagem. Os soldados romanos dão um passo à frente e com um chicote de couro, com duas pesadas bolas de chumbo pequenas, são amarradas nas pontas das tiras. O pesado chicote é batido com toda a força contra os ombros, costas e pernas de Jesus. Primeiramente, as pesadas tiras de couro cortam apenas a pele. Então, conforme as chibatadas continuam, elas cortam o tecido debaixo da pele, rompendo os capilares e veias da pele, causando marcas de sangue e, finalmente, a hemorragia arterial de vasos da musculatura. As pequenas bolas de chumbo, primeiramente, produzem grandes e profundos hematomas, que se rompem com as subsequentes chibatadas. E, finalmente, a pele das costas está pendurada em tiras e toda a área está
uma irreconhecível massa de tecido ensanguentado. Quando é determinado o centurião responsável que o prisioneiro já está à beira da morte, então o espancamento é encerrado. Então Jesus é desamarrado e lhe é permitido deitar-se no pavimento de pedra molhado com seu próprio sangue. Os soldados romanos veem uma grande piada neste judeu que clamava ser o rei dos judeus. Eles atiram um manto sobre os seus ombros e colocam um pau em suas mãos, como um cetro. Eles precisam de uma coroa para completar a cena. Um pequeno galho flexível recoberto de longos espinhos é enrolado em forma de uma coroa pressionada sobre a sua cabeça. Novamente, há uma intensa hemorragia. O escalpo é uma das regiões mais irrigadas do nosso corpo. Após caçoarem dele, baterem na sua face, tira o pau da sua mão e batem na cabeça de Jesus, fazendo com que os espinhos aprofundem em seu escalpo. Finalmente, cansado do seu sádico esporte, o manto é retirado de suas costas. O manto, por sua vez, já havia se aderido ao sangue grudado nas feridas, junto com uma descuidada remoção de uma bandagem cirúrgica causa dor cruciante, quase como se estivesse apanhando outra vez, e as feridas começam a sangrar outra vez. A pesada barra horizontal da cruz é amarrada sobre os seus ombros e a procissão de Cristo condenado, dos ladrões e os detalhes da execução dos soldados romanos, encabeçada por um centurião, começa a vagarosa jornada até o Gólgota. Apesar do esforço de andar ereto, o peso de madeira somado ao choque produzido pela grande perda de sangue é muito para ele, então ele tropeça e cai. As lascas de madeira entram na pele dilacerada e nos músculos dos seus ombros. Ele tenta se levantar, mas os músculos humanos já não suportam mais. O centurião, ansioso para ver a crucificação, escolhe o norte-africano Simão, chamado Cireneu, para carregar a cruz. Jesus segue ainda sangrando, suando frio, com choques. A jornada é então completada. O prisioneiro é despido, exceto por um pedaço de pano que era permitido aos judeus. A crucificação começa. A Jesus é oferecido vinho com mirra, uma mistura para aliviar a dor de Jesus. Mas Jesus se recusa a beber. A Simão é ordenado colocar a barra no chão e Jesus rapidamente é jogado de costas com os seus ombros contra a madeira. Os soldados procuram a depressão entre os ossos das suas mãos. Ele dirige um pesado prego de ferro através da sua mão para dentro da madeira. Rapidamente, ele se move para a outra mão e repete a mesma ação, tomando cuidado de não pregar muito apertado para possibilitar a flexão e movimento. A barra da cruz é então levantada sobre o topo. A inscrição, onde se lê em grego, latim e hebraico: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, é pregada. O pé direito é pressionado contra o pé esquerdo e, com os pés esticados, os dedos para baixo, o prego é martelado, atravessando os pés, deixando os joelhos levemente flexionados. A vítima está agora crucificada. À medida que ele se abaixa com um peso maior sobre os pregos nas mãos, cruciante e terrível dor passa pelos seus dedos e braços, explodindo no cérebro. Os pregos nas mãos comprimem o nervo médio, conforme ele se empurra para cima a fim de aliviar o peso e a dor. Ele descarrega o seu peso sobre o prego em seus pés. Outra vez desencadeia a agonia do prego colocado entre os seus metatarsos dos seus pés.
Neste ponto, outro fenômeno ocorre enquanto os braços se cansam. Grandes ondas de cãibra percorrem os seus músculos, causando intensa dor. Com estas cãibras vem a inabilidade de empurrar. Se para cima, pendurado por seus braços, os músculos peitorais ficam paralisados e os músculos intercostais incapazes de agir. O ar pode ser aspirado para os pulmões, mas não pode ser expirado. Jesus luta para se levantar, a fim de tomar fôlego. Finalmente, o dióxido de carbono é retirado dos pulmões e no sangue, e as câimbras diminuem. Esporadicamente, ele é capaz de se levantar e expirar e inspirar o oxigênio vital. Sem dúvida, foi durante esse período que Jesus conseguiu falar as sentenças registradas. Jesus, olhando para os soldados romanos, lançando sorte sobre suas vestes, diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Em Lucas 23:34, a forma do verbo presente contínuo indica que ele continuou dizendo isto ao lado do ladrão. Jesus disse: Hoje você estará comigo no paraíso. Jesus disse, olhando para baixo ao atemorizado, quebrantado adolescente João: Eis a sua mãe. E olhando para Maria, sua mãe, disse: Eis aí o seu filho. O próximo clamor veio do início do Salmo 22. Meu Deus, por que me desamparastes? Horas desta dor limitante, ciclos de contorção, cãibras nas juntas, asfixia parcial intermitente, intensa dor por causa das lascas enfiadas nos tecidos das costas dilaceradas. Conforme ele se levanta contra o poste da cruz, então outra dor de agonia começa, uma profunda dor no peito, enquanto seu pericárdio se enche de um líquido que comprime o coração. Agora está quase acabado. A perda do líquido dos tecidos atinge um nível crítico. O coração se comprime, se esforça para bombear o sangue grosso e pesado aos tecidos. Os pulmões torturados tentam tomar pequenos golpes de ar. Os tecidos marcados pela desidratação mandam esse estímulo para o cérebro. Jesus suspira de sede. Uma esponja embebida de vinagre é levantada aos seus lábios. Ele aparentemente não toma este líquido. O corpo de Jesus chega ao extremo. Ele pode sentir o calafrio da morte passando pelo seu corpo. Este acontecimento traz as suas próximas palavras, provavelmente um pouco mais que um suspiro de tortura. Está consumado. Sua missão de sacrifício está completa. Finalmente, ele permite o seu corpo morrer. Com uma última força, ele mais uma vez pressiona o seu peso sobre os pés contra o prego, estica suas pernas e toma profundo fôlego e grita o seu último clamor: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por causa da Páscoa, a tradição dizia que réus ainda vivos deveriam ser retirados da cruz e quebradas suas pernas. No caso de Jesus, isso era desnecessário. A conclusão: aparentemente, para ter certeza da morte, um soldado transpassou sua lança entre o quinto espaço, entre as costelas, enfiando para cima em direção ao pericárdio, até o coração. O verso 34 do capítulo 19 do Evangelho de João diz: imediatamente verteu sangue e água. Isto era escape de fluido do saco que recobre o coração e o sangue interior do coração. Nós, portanto, concluímos que o nosso Senhor morreu, não de asfixia, mas de infarto do coração causado por choque e constrição do coração por causa do pericárdio.
Mas, primeiramente, eu vou falar para vocês. Jesus, ele sofreu tudo isso. Mas ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou. E Jesus agora está à destra do Pai. Eu vou ler Atos 7, 55, está escrito: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Jesus está à direita do Pai. Jesus, ele morreu e ressuscitou. E hoje Jesus está vivo. Jesus quer te salvar. Jesus sofreu por você e por mim. Jesus, ele agora espera que você abra o seu coração e entenda que o que ele sofreu foi real. Tudo que Jesus sofreu foi real, mas foi por você, foi por mim. Jesus morreu pela humanidade. E hoje Jesus está esperando você abrir a porta do seu coração para que ele venha fazer morada. E é essa palavra que eu deixo para vocês.